Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Jornada da Profissional de Organização. Eu sou a Cris Sanches, Personal Organizer da Equaliza e especialista em negócios para Personal Organizer. E nessa nossa jornada eu estou te ensinando qual é o caminho que você precisa percorrer para transformar o seu amor pela organização em um negócio rentável e lucrativo para viver 100% de organização. E eu tenho um orgulho danado de dizer que por esse caminho já passaram dezenas de profissionais de organização como você. Profissionais que foram nossas alunas, que encararam, assim como eu e a Si, o desafio de fazer as coisas de forma diferente, saíram da zona de segurança e transformaram seu amor pela organização em um negócio. Aqui mesmo nessa página, rolando para baixo, você pode assistir a vários depoimentos em vídeo, onde cada uma dessas nossas colegas fala sobre os seus resultados. Resultados conseguidos com a superação definitiva, entre outras coisas, dos mitos que estavam fazendo elas deixarem dinheiro no cabide do cliente. E é sobre isso que a gente vai falar nessa terceira aula da jornada. Eu separei aqui 6 mitos para vocês. E se por um acaso você caiu aqui de paraquedas e não sabe sobre o que é essa jornada da profissional de organização, aqui nessa página você vai encontrar as nossas 2 primeiras aulas. Dá uma pausa nessa aqui agora e eu te espero e assiste lá para não ficar pegando papel na ventania, sabe? Ficar perdidinha. Até porque elas vão ficar disponíveis por pouquíssimo tempo e você pode acabar perdendo todo esse conteúdo. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. E para quem já assistiu, só para relembrar, na primeira aula eu te ensinei o método que a gente usa aqui na Equaliza para fechar os nossos contratos de serviços de organização e que você pode usar no seu negócio de organização ainda hoje. Também te mostrei como você pode potencializar esse processo mudando alguns dos seus comportamentos. Já na segunda aula, eu te ensinei a identificar os perfis dos seus potenciais clientes e abordei um tipo especial deles, mostrando como trabalhar com ele vai te proporcionar um negócio mais rentável e lucrativo, porque com eles a concorrência é infinitamente menor e os preços dos seus serviços de organização vão ser infinitamente maiores. O método que eu estou ensinando nessa jornada vale para quem já fez o curso de capacitação há 1 ano pelo menos, mas o seu negócio ainda não decolou. Vale para quem definiu que quer CPO e acabou de fazer o curso de capacitação, mas não sabe por onde começar. E também para quem fez o curso de capacitação para organizar a sua vida pessoal e no caminho descobriu que CPO poderia ser uma nova profissão e por isso quer fazer a sua transição de carreira. Mas antes da gente começar a falar dos benditos mitos que estão fazendo você deixar o dinheiro no cabide do seu cliente, eu quero fazer um agradecimento super especial. Se você rolar esse vídeo para baixo, você vai ver diversos comentários das pessoas que estão participando, assistindo nossas aulas e deixando uma mensagem aqui, seja uma pergunta, uma dúvida e até mesmo um depoimento. Enfim, essas pessoas estão buscando algo a mais para o seu negócio, buscando evoluir e aprimorar o seu trabalho. Estão buscando fazer algo de diferente para ter resultados diferentes. Além disso, ao todo são mais de 5.000 pessoas que estão participando da jornada da profissional de organização até agora. É muita gente! Então, eu deixo o meu muito obrigada a todos vocês. Um beijo especial no coração de cada uma de vocês. E eu queria aproveitar também para responder uma das perguntas que eu mais vi por aqui durante as aulas, que é a seguinte: Cris, eu fiz o curso de capacitação há pouco tempo e não tenho cliente, ou eu tenho muito pouco cliente. Eu vou conseguir ter um negócio rentável e viver dessa profissão? E a resposta é sim. O que você precisa entender é que ter um negócio rentável, lucrativo, para viver 100% de organização, não depende só de ter muitos clientes. Eu conheço muitas POs que têm a agenda cheia e não têm um negócio rentável. Então, o que falta para elas não é ter cliente, certo?
mais ou menos. Falta ter cliente de qualidade. Quantidade nem sempre paga as contas no final do mês, coleguinha. É como ter dezenas, centenas, até milhares de fãs e curtidas na sua página e nenhum serviço de organização. Sentiu uma semelhança com essa situação? Quem nunca, né? Você pode ter uma quantidade de clientes menor do que muitos profissionais e o seu negócio de organização ser muito mais rentável e lucrativo que o delas. A diferença é que os seus clientes vão ser de extrema qualidade. Serão aqueles que pagam pelo seu serviço sem pedir desconto, porque eles já entenderam a importância e a necessidade do seu trabalho. Que é um exemplo disso? Várias alunas nossas começaram o nosso treinamento Negócio Fechado acreditando que qualquer pessoa era um potencial cliente. Mas durante o treinamento perceberam a diferença entre ter clientes e ter clientes de qualidade. Então presta atenção nesses exemplos que eu vou te mostrar. Como transformar minha nova paixão em profissão? Ok, organizar já sabia direitinho, mas faltava dar um start, faltava deslanchar. Eu sabia que as meninas poderiam me ajudar. Eu não tinha feito nem metade do curso ainda quando meu telefone toca. Fui lá, fiz o orçamento com a cara e com a coragem. Ou melhor, eu fui com a postura, o profissionalismo e o material que o curso me ensinou a preparar. Fiz tudo direitinho, o orçamento apresentado. E veio sim, mas veio sim perfeito. Um sim sem choro de desconto, um sim sem dúvidas a serem esclarecidas. E para fechar com chave de ouro, no fim de todo o processo a cliente me disse: valeu cada centavo. Eu já tinha investido um bom dinheiro em formação, né, na formação de organização, de personal organizer, e nada de aparecer cliente, nada de aparecer cliente. Eu preciso que alguém me direcione, eu preciso que alguém me mostre o que eu tenho que fazer para alavancar o meu negócio. Eu vou investir nesse treinamento e vamos ver, né, como que vai ser. No decorrer do treinamento, eu recebi uma ligação e eu peguei e falei: olha, eu tenho agenda para te atender na segunda-feira que vem. E aí eu usei todo esse tempo para me preparar, fazer os formulários. Então foi muito tranquilo. E aí eu fui fazer a proposta. Então eu coloquei lá, segui os passo a passo da proposta, consegui colocar o preço do serviço, coloquei tudo isso na proposta, coloquei tudo que ele ia ganhar me contratando, né? Contratando a Gaveta Organizada. Então ele abriu, ele folheou, ele falou: olha, muito boa a proposta, eu vou estudar ela com mais calma junto com os meus sócios. Quando que eu posso te dar um retorno? E eu tinha colocado a validade de 15 dias de proposta. Falei: ó, você pode me dar retorno até tal dia. Nesse meio tempo, esse cliente me ligou: eu queria que você viesse aqui porque eu tô com algumas dúvidas. E eu juro, eu achei que ele ia me questionar do preço. Eu fiquei a noite até a hora de dormir, no dia que eu acordei, na hora que eu acordei, até chegar lá na loja pensando: como eu vou combater a objeção de preço? Cheguei lá na loja, todo mundo me esperando para tirar as dúvidas. Acredite, não tinha nada a ver com preço. Porque ele queria saber, que eu tinha colocado na proposta, que eu ia fazer toda a organização da loja e depois fazer um treinamento para a equipe, para fechar o ciclo. Se eu poderia inverter, se eu poderia trazer o treinamento primeiro, para a gente abrir o ciclo e depois fazer o trabalho de organização. Era essa a dúvida do cliente. Falei: claro, vamos fazer, estudamos a melhor forma. Ele assinou o contrato e o negócio foi fechado. E se você conseguir entrar para a próxima turma desse treinamento, quando a gente abrir as inscrições, você vai entender que não é a quantidade de clientes que importa para o seu negócio de organização. Então, chegou o momento de eu te mostrar os mitos que estão provavelmente te impedindo de viver 100% de organização. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Eu imagino que você pode estar fazendo alguma outra coisa enquanto assiste essa aula. Deve estar com alguma outra aba aberta ou até mesmo conversando com alguém pelo WhatsApp. Então eu gostaria de te pedir que você eliminasse todas as distrações possíveis para você ter 100% da sua atenção voltada para essa aula, porque eu vou te passar muita informação relevante aqui, que vai fazer uma grande diferença no seu trabalho a partir de hoje. E se você está realmente comprometida e levando isso a sério, coloca um foninho de ouvido, pega uma caneta e papel com as suas anotações das 2 aulas anteriores e vamos começar.
Lembra que na última aula eu falei sobre alguns perfis básicos de clientes que trabalhar com eles, em especial com um tipo, ia trazer mais dinheiro para você, porque com eles a concorrência era infinitamente menor e os preços do seu serviço poderiam ser infinitamente maiores. Mas você precisa ficar atenta a alguns mitos que podem te impedir de encontrar esses clientes e fazer do seu amor pela organização a sua única fonte de renda. Você já entendeu que pode viver 100% de organização, certo? Então presta atenção nesses exemplos que eu vou te mostrar. Eu acho que você vai se identificar com alguns deles. A Carol Diniz, PO em Fernandópolis, região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, nos contou que após aplicar o nosso método, as coisas começaram a acontecer aos poucos, que não foi da noite para o dia, mas que ela já imaginava que fosse ser assim mesmo. Ela começou a fazer novas conexões, palestras, e isso está sendo maravilhoso para ela. Estão sendo novas oportunidades para que as pessoas a conheçam e isso está deixando ela mais motivada e mais feliz para continuar na profissão. A Manuela Nunes, PO da cidade de Parede, em Portugal, nos falou que já começou a colher os resultados. O número de indicações dela já aumentou e ela já conseguiu alterar até a maneira de abordar os clientes. E o maior desafio da Simone Lírio, PO de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, era montar o seu próprio negócio, montar uma proposta, um orçamento, conversar com o cliente. E hoje, depois do treinamento Negócio Fechado, ela se sente mais preparada e mais segura em relação a tudo isso. E eu estou te mostrando alguns exemplos do que esse método pode fazer por você e pelo seu negócio, antes da gente falar dos mitos, para te provar que esse método, esse passo a passo, funcionou para mim e para si aqui na Equaliza, funcionou para várias dessas profissionais de organização, como essas que deixaram o seu depoimento, e ele vai funcionar para você também. Porque muitas vezes são esses mitos que travam a gente de alavancar o nosso negócio. Mas para funcionar, você ainda precisa de algumas ferramentas e estratégias para deixar esses mitos de uma vez por todas muito longe do seu negócio. E para começar, o primeiro mito que eu separei para você, para a gente conversar, é: eu marco a visita de avaliação o mais rápido possível, afinal qualquer pessoa é um potencial cliente para mim. Bom, coleguinha, depois do que a gente conversou até agora e depois do que você já escutou de outras colegas nossas de profissão, eu já te adianto que você está remando para o lado contrário do sucesso, que você quer para você e para o seu negócio. Os tempos são outros e esse é um mito que precisa ser abandonado de uma vez por todas. A questão mais importante para analisar aqui é o quanto você sai frustrada dessas visitas, tendo quase que 100% de certeza de que o cliente não vai fechar aquele serviço de organização com você. Então, para que você possa abandonar esse mito, o que você precisa entender nesse momento é a real importância do primeiro contato com o cliente e da sua visita de avaliação. Você não deve agendar uma visita de avaliação sem antes entender as reais necessidades que levaram aquela pessoa a te procurar. Você precisa entender e identificar o envolvimento dela com o processo de organização. E para isso, existe uma técnica. O segundo mito é: o meu preço da hora trabalhada é igual ao das minhas concorrentes. Se ele é suficiente para pagar as contas delas no final do mês, eu também vou pagar as minhas. Bom, se você acha que essa é a melhor estratégia para viver 100% de organização, eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue pagar as suas contas no final do mês? Olha, se você disse não, ou não sei, ou ainda às vezes sim, às vezes não, então você tem um grande problema para resolver, coleguinha. Acredita em mim. E eu posso te assegurar que esse não é seu único problema. Você tem outros problemas que você nem imagina. E todos esses problemas são gerados por um motivo muito simples. As pessoas não estão mais somente querendo comprar um produto ou um serviço, mas sim algo que entregue valor para elas. A gente sabe que hoje em dia a base de qualquer bom atendimento começa a se formar no momento que você ouve o seu cliente. Só que não basta simplesmente ouvir, você precisa escutar com a sua alma, ou seja, entender o que ele disse e principalmente interpretar o que ele não disse, entendeu?
Mas isso não é fácil, eu sei, mas todas essas questões fazem parte de um conjunto de conhecimento que você precisa ter para entender que existe uma grande diferença entre preço e valor e que o seu negócio de organização de sucesso deve entregar sempre o maior e o melhor valor para o seu cliente. O terceiro mito é: eu já fiz todos os cursos de capacitação possíveis, eu sei tudo sobre organização e isso é o suficiente para o meu negócio. Uma dúvida muito frequente para quem está começando a trabalhar como PO é sobre a necessidade ou não de formalizar o seu negócio de organização. Primeiro é importante que você entenda que formalizar não significa apenas ter um CNPJ, ok? É muito mais que isso. Envolve um processo de profissionalização. Ter um CNPJ garante os seus direitos legais e proporcionam a você poder trabalhar dentro das regras, já que a gente está vivendo um momento onde vemos discursos incoerentes de pessoas cobrando do outro o que elas mesmas não fazem. Mas o resultado mais importante da formalização do seu negócio é passar a ter uma postura muito mais profissional diante do seu cliente e tratar os problemas com muito mais propriedade e autoridade. E isso faz muita diferença no seu negócio. O quarto mito é: olha, eu não sei negociar, não nasci para isso, então quando o cliente liga para eu não ter que passar por nenhum tipo de constrangimento, eu vou logo dando desconto para ele fechar o serviço. Eu te asseguro que negociar não é uma arte, sim uma ciência. E por ser uma ciência, você pode sim aprender a negociar e assim lidar com essas situações com mais segurança. E como é que eu sei disso? Eu não nasci uma negociadora. Para você ter uma ideia, na minha família ninguém é bom nisso. Todo mundo cede rapidinho a qualquer argumentação de um bom vendedor. Mas os meus 20 anos de trabalho no mundo corporativo me mostraram que negociar é um processo que se aprende, baseado na coragem de enfrentar os desafios. A vergonha, a timidez, a falta de habilidade para lidar com as pessoas, enfim, cada um tem o seu. Então, eu te garanto que qualquer pessoa de qualquer profissão, se quiser, se tiver o comprometimento real com o seu negócio, pode se tornar uma super negociadora. Eu sou canceriana e muito tímida, por incrível que pareça. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. E se eu conseguir vencer as minhas barreiras, negociar com as maiores construtoras e empreiteiras do Brasil e diversas empresas nacionais e internacionais de óleo e gás e mineração, e ainda ter excelentes resultados, coleguinha, vai por mim, você também consegue. E se você já tem uma boa base de conhecimento nessa área, eu fico muito feliz. Isso vai te ajudar a levar o seu negócio de organização para um patamar que você nunca imaginou, potencializando ainda mais o seu resultado. O quinto mito é: eu não consigo cliente porque tem muita PO no mercado e não tem lugar para mais ninguém. Quando você inicia um negócio, seja ele de qualquer tipo, seu principal objetivo, com certeza, é atingir o maior número possível de pessoas e assim concretizar o sucesso da sua empresa. No entanto, na prática, não é bem assim que as coisas funcionam e 2 motivos básicos justificam o fracasso de uma grande maioria de empresas anualmente. Primeiro, seu serviço não foi feito para todo mundo. Segundo, ninguém quer fazer parte de uma massa. As pessoas querem mais do que nunca exclusividade. Por isso, para garantir os lucros e o crescimento da sua empresa, você precisa ir exatamente no caminho contrário da massa. Pense comigo aqui. Quando a Apple desenvolve um novo modelo de smartphone, a marca não tem a menor intenção em nenhum momento que ele seja adquirido por todo mundo. E provavelmente seja por isso que ela é um sucesso no mundo todo em todos os aspectos. Você precisa entender isso para direcionar as estratégias da sua empresa para o público certo. Não ter cliente não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de POs no mercado, acredita em mim. Eu tenho certeza que você conhece o seu serviço de organização. Então agora está na hora de conhecer o seu público. Sexto mito: clientes antigos não servem mais para nada. Tão importante quanto ter sempre novos clientes é reter aqueles que já nos conhecem a nossa marca e a nossa empresa. O
O maior especialista em marketing, Philip Kotler, já dizia que conquistar novos clientes pode custar de 5 a 7 vezes mais do que manter os que já existem. Atualmente, apesar da importância de possuir clientes leais e nutrir um relacionamento com eles, a gente vê que muitas empresas ainda investem muito do seu tempo e dos seus recursos para atrair novos clientes. Só que ao acompanhar as mudanças aceleradas na forma como as pessoas se conectam com as empresas, o que a gente consegue perceber é que cada vez mais a gente precisa pensar em fidelizar os clientes. A busca por novos clientes não é totalmente deixada de lado, claro, mas para o processo do seu negócio de organização é essencial criar uma cultura de fidelização, porque se o relacionamento continuar após a compra, o cliente fidelizado tem grandes chances de voltar a fechar mais negócios com você e ainda é muito provável que ele indique a sua empresa e os seus serviços de organização para outras pessoas. Pensa na economia que você vai fazer com a divulgação da sua empresa, da sua marca, do seu serviços de organização quando esse cliente te indicar para um novo cliente potencial. Para te ajudar na fixação de tudo que a gente falou até agora e você conseguir juntar todas as pecinhas que a gente conversou do seu negócio, eu preparei um infográfico muito especial. Normalmente a gente utiliza esse infográfico no nosso treinamento Negócio Fechado, mas como ele capta muito bem as principais ideias que a gente discutiu até agora nessa jornada, a gente vai disponibilizar para você. Você pode fazer o download aqui embaixo, mas infelizmente eu não vou ter tempo para percorrer todos os detalhes desse infográfico. Se eu fizesse isso, a gente acho que ia ficar aqui até amanhã e o nosso tempo está bem curto. Eu sei que não parece fácil tudo isso, mas se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, certo? Chegar em um nível de excelência em qualquer profissão exige muito estudo, muita prática e investimento. E com a organização não é diferente. É isso que vai diferenciar você das suas concorrentes. É isso que vai fazer você se destacar na sua região, no seu nicho. Pensa assim, a forma como você lida com o seu negócio vai ditar o sucesso que você vai alcançar com ele. E eu sei que você pode achar que eu estou falando isso porque eu já domino essas técnicas e que para mim é fácil. Mas sobre isso eu quero te dar um conselho. Eu também tive que começar em algum momento. Lembra da primeira aula? Eu passei mais de 10 anos estudando, me dedicando e me aperfeiçoando nessa área comercial e de negócios. E eu adaptei todo aquele conhecimento para a nossa profissão de PO. E você tem as mesmas 24 horas do dia que eu e que todo mundo para lutar pelos seus objetivos e ir em busca do seu sucesso. E se eu conseguir, se a Si conseguiu e se as nossas alunas do treinamento Negócio Fechado também estão conseguindo, você também consegue. Só depende de você, só depende do seu comprometimento com você mesma e com o seu negócio de organização. Mas veja bem, não adianta só querer, sonhar e depois inventar desculpas e terceirizar a sua culpa. O mercado da organização é concorrido sim, mas ficar reclamando de quem cobra mais barato que você ou dos clientes que não te procuram não vai resolver absolutamente nada. Você precisa buscar a sua forma de mostrar para o mercado que você não é só mais uma PO na multidão. Você precisa mostrar para o mercado que você é uma profissional séria e com um trabalho muito especial que só você faz. Você precisa perder o medo ou a vergonha de cobrar pelo seu serviço de organização. Você precisa se profissionalizar. Você precisa investir em conhecimento adequado antes mesmo de investir em equipamentos e acessórios caros. E por falar em conhecimento, eu recebi diversas mensagens desde a primeira aula me perguntando sobre o treinamento Negócio Fechado. Então eu resolvi responder as que foram mais recorrentes. Eu espero que a sua pergunta esteja aqui entre elas. Então vamos lá, Cris, o que é o treinamento Negócio Fechado? É um treinamento online dividido em 6 módulos,
com videoaulas gravadas e 6 webinários ao vivo para tirar suas dúvidas. Cada módulo tem o seu material de apoio, como planilhas, listas, formulários, checklists, e ele fica disponível para você acessar quando quiser por 2 anos. Cris, eu ainda não terminei o curso de capacitação de PO. Será que esse treinamento vai funcionar para mim? Primeiro, é bom deixar claro que esse treinamento não é um curso de capacitação para PO, ok? Você não aprende nada de organização no nosso treinamento. Ele foi desenvolvido e pensado como um complemento dos cursos de capacitação de PO. Então, se você está terminando o seu curso de capacitação ou é uma PO com até 1 ano de formada, com ou sem experiência e quer fazer sua vida profissional decolar, sonha em viver só de organização, mas não sabe ainda como ou por onde começar, esse treinamento é para você sim. Também é para você que fez o curso de PO para se organizar pessoalmente e descobriu um amor imenso por essa atividade e tem dúvidas se dá para viver só de organização para finalmente poder fazer sua transição de carreira. E também é para você que já tem um negócio de organização estruturado e quer ampliar os seus conhecimentos sobre gestão comercial e de negócios. Agora, uma coisa muito importante, se você quer uma coisa fácil, uma fórmula mágica que vai fazer o seu negócio bombar sem o seu comprometimento, então realmente esse treinamento não é para você. E por falar em comprometimento, o nosso treinamento não é para quem adora colecionar certificados, até porque esse treinamento não vai ter certificado, porque nós entendemos que não é um certificado que proporciona resultados para o seu negócio, é o seu comprometimento com você mesmo e com o seu negócio. Cris, eu quero saber mais sobre o que eu vou receber no treinamento. Eu quero saber tudo. Eu adorei essa pergunta. Eu espero que essa tenha sido a sua pergunta. Cada um dos 6 módulos tem um tema que foi desenvolvido e pensado nas suas maiores dificuldades, como profissional de organização. A gente vai falar sobre visita de avaliação, onde você vai aprender como fazer uma visita eficiente para nunca mais ter a sensação de ter perdido a viagem. A gente vai falar sobre como você calcula na prática o valor da sua hora trabalhada, o valor dos seus projetos de organização para ter um negócio mais lucrativo e também sobre como ter mais segurança e respaldo na hora de negociar com o seu cliente e receber o tão esperado sim. E se você já teve a sensação durante uma negociação de que não nasceu para negociar, fica constrangida quando o cliente te pede desconto, eu vou te provar que negociar não é uma arte, sim uma ciência, e portanto você pode dizer adeus aos descontos e ainda cobrar mais pelos seus serviços. A gente também tem um conteúdo preparado exclusivamente para falar sobre prospecção e captação de clientes e como se relacionar com eles. Agora vai, coleguinha! Mas Cris, eu tenho pouco tempo disponível para fazer um curso online, porque eu ainda tenho um emprego oficial que paga as minhas contas no final do mês. Olha que coisa top! Por ser totalmente online e ficar disponível para você por 2 anos, você pode acessar o treinamento a hora que você quiser e puder, do seu computador, do seu tablet, celular, e assim não vai correr o risco de se sobrecarregar de informação. E vai ter tempo suficiente para se aprofundar em cada um dos assuntos dos módulos, acessando quantas vezes você precisar. Você vai consumindo as informações à medida que vai recebendo, no seu tempo, e assim vai tendo tempo para aprender, aumentar as chances de colocar o seu sonho em prática, estruturar o seu negócio e passar a viver só de organização. Esse treinamento se adequa totalmente à sua agenda do dia a dia. Cris, para quem se inscrever no primeiro dia, tem alguma vantagem? Olha, nas turmas passadas, para quem agiu rapidamente quando a gente abriu as vagas do treinamento e ele se inscreveu no primeiro dia, a gente sorteou algumas vagas para um bônus de consultoria individual comigo e com a Simone, depois que o treinamento fosse concluído. Mas para essa próxima turma, a gente está preparando algo muito melhor. E também vai ser só para quem se inscrever no primeiro dia. Então, aproveite o final de semana para resolver problemas como o limite do seu cartão de crédito, as datas da virada do mês, enfim. E não
perde a oportunidade de fazer o que a maioria das POs não está fazendo, que é investir nelas e no negócio delas. O que eu posso te garantir é que eu e a Simone, a gente vai ficar totalmente focada nas particularidades e nas dúvidas específicas do seu negócio. E nesses momentos em que a gente está junta pensando só no seu negócio, é que surgem os mais brilhantes e fantásticos insights para alavancar o seu negócio. Você já parou para analisar quanto está custando para você o seu negócio não ir para frente, não decolar, você não ter cliente? Qual o custo dessa situação hoje para você? Esse método que eu desenvolvi pode reverter essa situação, fazendo você viver 100% de organização, mas ele só depende de você. Eu coloquei todo o meu conhecimento de mais de 20 anos na área comercial e de desenvolvimento de negócios de grandes empresas e uma média de R$100 mil em curso, treinamento, MBA, aperfeiçoamento nessas áreas para chegar até esse resultado. E pegando um gancho nisso que a gente está falando, a última pergunta foi: qual o investimento para um treinamento desse, Cris? Depois de tudo isso que eu te expliquei, já deu para perceber que esse treinamento tem o seu valor sim, tem um certo investimento, né? E eu já te adianto que ele não é o treinamento mais barato do mercado, com certeza não é. Agora, se você tem dúvidas sobre investir ou não num treinamento como esse, eu quero te dizer mais uma coisinha. Eu costumo deixar o risco todo nas minhas costas e eu costumo dar 30 dias de garantia incondicional e 100% do seu investimento de volta, sem burocracia, se assim você desejar, se você achar que esse treinamento não é o que você estava esperando. Olha como eu confio no conteúdo do nosso treinamento. Você não precisa explicar absolutamente nada para a gente. Basta mandar um simples e-mail dizendo que quer o seu dinheiro de volta. Simples assim. A gente aqui não tem frescura não. Mas eu sei que você está sentindo que esse pode ser o momento de investir em você e no seu negócio. Afinal de contas, eu sou PO e sei que você não quer mais ficar vendo as outras POs participarem de eventos e contarem suas experiências de sucesso, criando as suas próprias histórias, enquanto você fica só arrependida e reclamando pelos cantos porque perdeu uma oportunidade dessa quando ela apareceu. Então, se você quer ter a oportunidade de receber o link de inscrição para a próxima turma do nosso treinamento, antes das inscrições oficiais, com 1 hora de antecedência das outras pessoas e poder garantir o seu bônus especial, é só acessar o botão aqui embaixo desse vídeo que diz entrar para a lista VIP. Esse bônus é especial mesmo e só é válido para as inscrições feitas no primeiro dia, ok? Então, dia 1º de outubro, por volta das 8 horas, eu vou enviar um e-mail com o link da última aula dessa jornada e os detalhes para você fazer parte da próxima turma do treinamento Negócio Fechado. E se ainda existir alguma dúvida que eu não tenha respondido com essas perguntas, ainda dá tempo. Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder todas elas. E não esquece de marcar a gente lá no Stories. Um beijo no coração e até segunda-feira. O meu nome é Viviane Tayacol Mougora, eu sou de Sumaré, interior de São Paulo. A minha empresa é a Gaveto Organizada e além da organização residencial e organização office, eu também sou especializada em organização de ponto de venda. Eu venho de uma vida corporativa, a minha formação é em gestão comercial. Foram muitos anos viajando pelo Brasil, dando treinamentos na área de vendas. Eu sou casada, eu tenho uma filha linda e com a chegada da minha filha muita coisa teve que mudar. Eu sabia que a qualquer momento eu ia ter que ter um plano B, porque eu não ia mais poder atender aquela necessidade que a empresa tinha. Eles não iam mais poder contar comigo para eu fazer o que eu fazia, né? Que era viajar e dar treinamentos. Foi aí que a organização entrou na minha vida. O legal é que lá na empresa eu era responsável pelos 5S do departamento. Então eu já tinha essa coisa das pessoas me verem como referência em organização, vamos assim dizer. Quando eu saí da empresa, né? Quando eu tive que aplicar esse plano B,
logo pensei, eu acho que eu vou investir em organização. E aí eu comecei a pesquisar sobre o mercado de personal organizer, eu comecei a entender um pouquinho como que era. E aí eu fui fazer os cursos profissionalizantes de personal e eu me descobri. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Quando a gente faz essa transição de carreira e você fala, eu vou ser personal organizer, eu vou ser uma empreendedora, e você estuda toda a parte técnica, né? Você passa a entender tudo de organização, que foi o que aconteceu comigo. E aí você faz os laboratórios e você fala, agora eu já sei aplicar, o resultado foi legal. Só que você esquece que além da parte técnica, tem a parte do negócio, né? Eu já tinha investido um bom dinheiro em formação, né? Na formação de organização, de personal organizer, e nada de aparecer cliente, nada de aparecer cliente. Eu comecei a ficar angustiada, para falar a verdade. Eu falei, será que eu vou ter que desistir? E aí por várias vezes eu me peguei procurando vagas de emprego, porque eu falei, gente, eu acho que isso daqui não vai dar certo. E aí um belo dia em casa, olhando rede social, eu vi um post da Equaliza sobre um treinamento onde não se falava de técnicas de organização, mas se falava de como montar o seu negócio. Era voltado pro negócio. E eu me interessei de imediato, porque eu falei, é isso aqui que eu tô precisando. Eu preciso que alguém me direcione, eu preciso que alguém me mostre o que eu tenho que fazer para alavancar o meu negócio. Porque eu já tenho tudo pronto na questão de estrutura, eu já tinha ferramentas. E eu falei, eu acho que é a minha oportunidade de eu conhecer melhor isso e entender se realmente essa proposta vai me atender, né? Aí foi falar do investimento, eu pensei um pouco, tinha um canal aberto que era o WhatsApp, então por esse canal do WhatsApp eu conversei com o pessoal da Equaliza, eu falei para eles da minha necessidade e fiquei bem mais tranquila. E foi aí que eu falei, eu vou dar esse voto de confiança, eu vou investir nesse treinamento e vamos ver, né, como que vai ser. E aí foi liberado o primeiro módulo. Me preparei, fui estudar o primeiro módulo. No primeiro módulo falava da importância da gente se preparar para uma visita. Mas uma coisa que me marcou bastante no primeiro módulo foi a questão da ligação do cliente. Então, quando ele ligar, o que eu falo? Porque isso de fato era uma dificuldade. Antes de eu fazer o treinamento, eu recebi uma ligação. E eu me lembro que ela me ligou, ela era de uma cidade vizinha. Era uma sexta-feira à noite, ela me ligou e falou, olha, eu procurei personal organizer aqui na região, eu vi o seu nome, e será que dá pra você vir aqui pra gente conversar, como que funciona e tal? Eu falei, eu vou até você amanhã, que era no sábado. E isso foi antes do treinamento. E deu tudo errado. Eu sentei com ela no sofá, eu fiquei ouvindo ela e aquelas informações acabaram não servindo pra nada, enfim, não fechamos. No decorrer do treinamento, eu recebi uma ligação de uma pessoa interessada no serviço de personal organizer e era uma terça-feira. E eu peguei e falei, olha, eu tenho agenda para te atender na segunda-feira que vem. E aí eu usei todo esse tempo para me preparar, fazer os formulários. Os formulários eu fiz de acordo com aquele cliente, porque era um cliente comercial, então eu tinha que mudar algumas perguntas do formulário para ser direcionado para a loja, né? Então foi muito tranquilo. Então eu imagino que se eu não estivesse naquele momento fazendo o treinamento, ele ia me ligar na terça, que me ligou numa terça de manhã, era provável que eu ia na terça tarde, porque eu de fato naquele dia não estava com agenda para nada, e eu ia chegar lá e eu não ia saber nem o que perguntar para ele. Aí eu fui para casa com todos esses dados que eu colhi na reunião e também eu andei pela loja com o dono da loja, já olhamos vários pontos, eu anotei tudo isso. Aí chegou em casa, eu fui fazer a proposta. Eu não tinha proposta nenhuma antes do treinamento. E aí eu fui fazer a proposta. Então eu coloquei lá, segui os passo a passo da proposta, consegui colocar o preço do serviço, porque era uma grande dificuldade. Uma dificuldade desde quando eu fiz o primeiro treinamento de capacitação para personal organizer. Então quando eu fiz a proposta comercial para esse cliente, eu já sabia quanto eu deveria cobrar. Coloquei tudo isso na proposta, coloquei tudo que ele ia ganhar me contratando, né? Contratando a gaveta organizada. Falei para ele que em 48 horas eu iria entregar. Porque, na verdade, eu poderia ter falado que eu iria entregar antes. Mas eu queria um tempo maior para fazer uma proposta, de fato, que o convencesse de que aquilo seria bom para ele. E eu não entreguei uma simples proposta. Eu coloquei numa pasta, personalizada, tudo. Então, ele abriu
Ele folheou, ele falou, olha, muito boa a proposta, eu vou estudar ela com mais calma junto com os meus sócios. Quando que eu posso te dar um retorno? E eu tinha colocado a validade de 15 dias de proposta. Eu falei, ó, você pode me dar retorno até tal dia. Nesse meio tempo, esse cliente me ligou. Eu queria que você viesse aqui porque eu tô com algumas dúvidas. E eu juro, eu achei que ele ia me questionar do preço. Eu fiquei a noite até a hora de dormir, na hora que eu acordei, até chegar lá na loja pensando, como eu vou combater a objeção de preço? E comecei a pensar no que a gente tinha visto no treinamento, de preço e tal. Cheguei lá na loja, todo mundo me esperando para tirar as dúvidas. Acredite, não tinha nada a ver com preço. Que ele queria saber, que eu tinha colocado na proposta, que eu ia fazer toda a organização da loja e depois fazer um treinamento para a equipe, para fechar o ciclo. Se eu poderia inverter, se eu poderia trazer o treinamento primeiro, para a gente abrir o ciclo e depois fazer o trabalho de organização. Era essa a dúvida do cliente. Falei, claro, vamos fazer, estudamos a melhor forma, ele assinou o contrato e o negócio foi fechado. Uma sensação de realização profissional que não teve preço, porque foram tantos meses estudando, batalhando, até querendo desistir, batendo desânimo às vezes. E você vai no cliente, você faz uma proposta e ele nem questionar o preço e falar, fechado, vamos fazer. Para mim foi voltar a acreditar. Eu já estava ficando desacreditado e foi olhar e falar assim, gente, se não fosse treinamento, o negócio fechado, isso aqui não estava acontecendo agora. Hoje eu olho, eu falo, hoje eu sou dona do meu negócio, eu consegui me tornar uma empreendedora.